Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao programa Questione-se. Eu sou Suzane Collins e sou a apresentadora que irá acompanhar vocês com as convidadas durante o debate. Hoje vamos falar sobre o estado do desenvolvimento e vamos trazer uma pauta social para discutir. Antes de apresentar as convidadas e a pauta social, vou explicar um pouco o que é o estado do desenvolvimento que vamos abordar esta noite. O Estado tem um papel de organização social e política de manutenção ideológica do sistema capitalista, prevalecendo a valorização do trabalho e do capital. Historicamente, partimos de uma época em que os trabalhadores não tinham direitos de trabalhos garantidos. Quem não possuía algum trabalho socialmente considerado produtivo e reconhecido era o famoso vagabundo. Tivemos marcos históricos importantes como a organização do movimento operário no século XVIII, a grande crise da depressão de 1930, período das grandes guerras, por exemplo, foram extremamente importantes na formação dessa ótica do Estado capitalista. Assim, podemos entender o papel do Estado enquanto mantenedor do sistema. Porém, ainda há falhas e contradições na nossa sociedade. Daí advém a necessidade de políticas sociais como resultado concreto da mediação entre Estado, economia e sociedade. Finalmente, devemos entender o contexto da estrutura capitalista e do movimento histórico das transformações sociais dessa estrutura. Sem mais delongas, para o início do nosso debate, vou apresentar nossas convidadas e, em seguida, introduzir o tema social base para a discussão. A primeira convidada é Judith Butler, filósofa pós-estruturalista. A segunda convidada é Lélia Gonzalez, filósofa e antropóloga. A seguir, nosso tema social base para debate é a pauta sobre a comunidade transgênero. Uma contextualização sobre o Brasil nos últimos anos. A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais realizou um levantamento do perfil das vítimas assassinadas em 2020, que se caracterizou por mortes violentas, base do ódio, atingindo mulheres trans e travestis, principalmente negras e jovens. Apenas em 2020, houve um aumento de 45% nos assassinatos de pessoas trans. Entendendo que temos uma pauta social importante, vamos refletir sobre o papel do Estado. Boa noite, Judith e Lélia. Boa noite, Suzane. Boa noite, Gonzalez. Eu gostaria de começar apontando que devemos partir do princípio de que o Estado ele garante igualdade de direitos a todos. E como todos, deve-se incluir as minorias sociais, como, por exemplo, a comunidade transgênero. Entretanto, apesar de existirem leis que repudiam qualquer tipo de preconceito, na realidade não é assim que acontece. Boa noite, Suzane. Boa noite, Butler. É exatamente como você falou, pois a estrutura social capitalista, através das relações de poder, estabeleceu classes sociais que são hierarquicamente constituídas. Nessa estrutura existe uma pirâmide de importância dos sujeitos, em que no topo da pirâmide estão os homens brancos e héteros, enquanto que na base da pirâmide estão as mulheres negras e trans. Assim, essa estrutura pressupõe uma ideia de oportunidade de trabalho a todos, entretanto, para que funcione, precisa dessa dinâmica de hierarquias, pois dessa forma os donos dos meios de produção podem impor certo tipo de trabalho a quem menos interessa, ou seja, as pessoas que estão na base da pirâmide, não dando a elas uma chance de escolha. E isso ocorre devido ao neoliberalismo que teve início na década de 70, com a crise do sistema capitalista, decorrente do desenvolvimento tecnológico e do aumento do capital financeiro. Tal crise, ela acarretou em uma destruição das conquistas dos 2 séculos anteriores. Então, o neoliberalismo é um liberalismo empobrecido e mais perverso, na medida em que abre mão da ideia de indivíduo livre, igual aos demais, por aceitar como naturais as leis de mercado e de desigualdade. Exatamente, Butler. E nesse contexto vigora o monetarismo, que tem como consequência o desaceleramento do crescimento econômico e uma consequente desemprego. Então, em decorrência da competitividade que virou a nível global, ocorre uma precarização das condições do trabalho, questionamento dos direitos sociais e uma desresponsabilização do Estado. E que o trabalho, ele volta a ser visto como qualquer outra mercadoria, né? E também os direitos sociais, eles não foram mais ampliados e passaram a não ser mais considerados uma responsabilidade do Estado. Portanto, o neoliberalismo, ele é contrário ao estado do bem-estar, porque os seus valores, que são individualistas, são incompatíveis com a noção de direitos sociais. Mas agora, voltando ao assunto de preconceito que atinge a população transexual e de travestis, a violência é apenas uma das facetas de discriminação que atingem esses indivíduos. Essa população tem uma série de direitos negados, e um deles é a educação, visto que aproximadamente mais de 80% dos trans abandonam o ensino médio. A baixa escolaridade dificulta a inserção qualificada no mercado de trabalho, agravando dessa forma a situação de marginalidade vivida por essa população.
E a dificuldade da população trans é em lidar com essa exclusão social, que faz com que seja muito difícil eles se inserirem nos espaços voltados para uma qualificação, para o estudo, e assim adentrar no mercado formal de trabalho, à base do modelo capitalista. Então fica uma reflexão para o próximo debate do porquê acontece a violência contra o corpo da mulher, contra a população trans e LGBT. Porque o Estado é racista, machista, homofóbico. A estrutura da nossa organização social é preconceituosa. E isso não é um acidente. É estruturalmente organizado e politicamente autorizado para isso. Muito obrigada, Judite, Lélia. Muito importante as contribuições e espero trazer para novos debates aqui no Questione-se. Muito obrigada, pessoal, a toda a audiência que está assistindo e ficamos por aqui. Que bom viver como é bom sonhar e o que ficou pra trás passou, eu não me importei, foi até melhor. Tive que pensar em algo novo que fizesse sentido. Ainda vejo o mundo com os olhos de criança que só quer brincar, não tanta responsa. Mas a vida cobra sério e realmente não dá pra fugir.